Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou o pastor Gelson da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos aí novamente para darmos início à continuação da nossa aula sobre a sabedoria, né? Então vamos aí novamente entrar nesse estudo maravilhoso em nome de Jesus, amém? A sabedoria, vamos falar sobre a sabedoria divina. Nós abordamos sobre a sabedoria humana, que ela é cheia de problema. Ela é cheia de problemas porque muitas vezes ela vai contra a sabedoria divina. Vai contra. E tudo aquilo que a pessoa fala que tem o dom da sabedoria, mas vai contra a palavra, não é de Deus. Eu acredito que não é de Deus. A pessoa se diz ser sábia, mas ela vai contra os princípios básicos da palavra de Deus. Então essa sabedoria que ela diz que é divina não procede de Deus. Aí tem alguma coisa por detrás aí que está dificultando as pessoas acreditar no evangelho. Tá bom? Mas vamos lá então em nome de Jesus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16, novamente. Então eu tenho a sabedoria divina, por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita na minha vida. Glória a Deus por isso. Deus é fiel. A pessoa vem para Jesus, ela deixa toda a carga do mundo e pega sobre si o fardo de Cristo. E de agora em diante, vai aprender com Jesus. Amém? Nós falamos, abordamos a palavra que nós temos a mente de Cristo. A pessoa vem para Jesus, glória a Deus, aquele peso de pecado. Todas aquelas imundícias de podridão do pecado. Então Jesus tira aquele fardo. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então Jesus tira aquele fardo e pega o fardo dele e põe sobre a pessoa. Então a pessoa está leve. Mas o problema de algumas pessoas é que elas não querem largar o fardo. Elas querem vir para Jesus com esse fardo. E elas querem que Jesus seja obrigado a aceitá-las como elas são. Por esse motivo que há grande confusão dentro de algumas denominações sobre a questão de dons espiritual. Daí eu entendo dos porquê alguns líderes preferem não dar muita ênfase nessa área pelo fato de muita confusão dentro da igreja. Mas nós temos que ensinar. Todo conhecimento e sabedoria que conseguiu durante sua vida, sem Jesus será posta em uma balança justa e somente que for para a glória de Deus vai permanecer. Tá? Jó fala assim, 5:12. Ele frustra a manipulação dos astutos para que as suas mãos não possam realizar os seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, na sua própria sabedoria. O que acontece? Quero explicar para você. Veja bem. A pessoa, ela não confessou a Jesus. Ela estudou várias coisas, então ela tem uma noção sobre Deus, mas não com uma clareza exata. Às vezes participou em várias religiões, participou em várias questões de ocultismo e outras coisas mais. Quando ela vem para Jesus, tudo aquilo que não serve na vida dela para a edificação do corpo de Cristo se torna um esterco, não tem validade nenhuma. Ela passa a ter a mente de Cristo e vai aceitar aquilo que Cristo passar para ela. Então ela vem para Jesus, daí em diante, o Espírito Santo, se achar por bem em dar a ela o dom da sabedoria, essa pessoa vai ter o dom da sabedoria, né? O dom da palavra de sabedoria para ensinar outras pessoas em situações difíceis. Mas ela tem que entender que ela não pode mais pegar aquela podridão do mundo, aquela nojeira, aquela lavagem do mundo, querer despejar dentro da igreja. Não pode. Né? Assim que eu estou, você deixar bem claro. É um estudo simples, mas com a clareza bem exata para você. Tiago 1,5 fala assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe é dada. Quer dizer, você quer sabedoria divina? Você quer o dom da sabedoria? Você quer o dom da palavra de sabedoria? Peça. Como eu falei, referente à questão do dons espiritual, de ser batizado com o Espírito Santo. Posso pedir o batismo com o Espírito Santo? Pode, querido. Você quer ter o dom da sabedoria? Pode. Eu acredito que se muitas pessoas hoje, principalmente preletores, aqueles que ministram, evangelizam, que estão à frente de igreja, se eles pedissem sabedoria de Deus para administrar a obra de Deus, gente, a obra seria extraordinária. Extraordinária. Mas, infelizmente, a visão de alguns é diferenciada da nossa, né? Vamos lá.
Hoje a igreja sofre com pessoas que adentram ao templo dizendo que confessou a Jesus como Senhor, mas não querem largar a carga mundana. Impõem sua sabedoria maligna na igreja e levam muitos a ter uma mente dividida. Querido, eu quero explicar para você aqui algo bem interessante referente a isso, tá? O objetivo aqui é ensinar. E se você quer, você aprende. Em nome de Jesus. O que está acontecendo hoje? Hoje as pessoas estão pegando um papelzinho, né? Tá pegando esse papelzinho. Tá vendo esse papelzinho aqui? Né? Usa ilustrações de papelzinho, usa ilustrações de uma Coca-Cola, usa ilustração... Gente, a autoridade do crente é a palavra de Deus. A pessoa se forma em coach motivacional e muitas das vezes, não vou generalizar, porque eu também faço, às vezes, já ministrei sobre a questão de coach, ministro, e tenho estudado alguma coisa sobre isso, mas a pessoa, às vezes, ela usa essas ministrações de coaches motivacionais e deixa a autoridade da palavra de lado. Aí a pessoa que vem para a igreja, que em vez dela ter mudança, porque a palavra ela confronta a pessoa, ela ficaria amaciada, o seu ego. Ai, que bom, Deus me ama assim como eu sou. Eu posso puxar uma cauinha, posso fumar um cigarro, posso fumar um cachimbo, que agora tá cheio, né? Agora, de pastor e palestrante, agora fumando cachimbo, sei lá o que tem naquela coisa lá, e ministrando. Não, porque Lutero foi assim, né? Os grandes homens fumavam seu cachimbo, seu cigarro da paz. Ô, gente, pelo amor de Deus, que mundo estamos vivendo? O Espírito Santo, ele é santo. Ai, pastor, mas onde está na Bíblia que fumar é pecado? A Bíblia não fala, querido. Mas a Bíblia fala para nós cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo. E toda vez que você pega um cigarro, está escrito lá, fumar é prejudicial à saúde, dá câncer, mata. Então, querido, os dons é para edificação da igreja, não é para a satisfação do teu ego, do meu ego, não. Mas a pessoa não quer largar o pecado. Ela quer vir cheia de pecado e ela quer impor seus ensinamentos da igreja. Não vou generalizar que todas as pessoas que trabalham na área de coaching é assim, não é todos. Tem homens e mulheres de Deus abençoados, que são ministrantes da palavra. Mas tem muito que você vê que o cara não é crente, você vê que o camarada não é crente, você fala, rapaz, esse camarada é tribulado. Depois acaba da administração, vai tomar um copo de cachaça, vai se prostituir, depois está pregando. O problema é que as pessoas aceitam. Então a sabedoria de Deus, ela é diferente. Por isso que a sabedoria de Deus se torna loucura, porque ela confronta. Aí a pessoa vem, aí aquele irmãozinho que quer se libertar, ah, não, mas o fulano faz isso, eu vou fazer também. Ah, o fulano é assim, é ousado, eu vou fazer também. É problema. Eu conheci uma pessoa que grande pregador, revela oculto e profundo. Mas quando você é da igreja, pegava duas mulheres e ia para um motel. Eu falava, não, pastor, eu sou usado por Deus, portanto Deus me usa. Eu fiquei assim, falei, rapaz, olha, que estranho. Amém. Não entra em questão. Mas é problema, querido. A sabedoria divina, ela é diferente. Então, aqui, ó, se você quer a sabedoria divina, Deus vai te dar. Mas esteja preparado para a mudança. Vamos lá? A palavra de sabedoria é o poder sobrenatural de falar com discernimento divino, seja para resolver problemas difíceis, que é no dia a dia, na fé, na defesa também da nossa fé e da nossa esperança em Cristo. Então a pessoa, ela tem Jesus, ela tem a sabedoria divina, então ela vai tratar assuntos difíceis na igreja. Assuntos que muitas vezes dependem de muita sabedoria divina para tratar, irmão. Tá? Depende da sabedoria espiritual e da nossa fé. Então nós temos que saber abordar as pessoas com sabedoria e entendimento, mas esse dom da sabedoria, ele vem diretamente de Deus. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Atos 6, versículo 9 e 10. Já pensou, querido? Olha aqui, é os tanto de pessoas que se opunham à palavra de Deus, que se opondo ali ao evangelho no início da igreja. Entende? Mas a sabedoria de Deus, o dom da palavra da sabedoria, estava sobre Estevão.
E Estevão ministrou com toda a convicção, porque o espírito de sabedoria estava na vida dele. Mesmo que depois ele pagou com a vida, mas ele não deixou de falar a verdade. E hoje, o que dificulta hoje é que às vezes vem pessoas com esse espírito libertino, esse espírito sirineu, esse espírito alexandrino, esse espírito esses espíritos mundanos, aí a pessoa ela não tem e vai aceitando para a nave da igreja. Aí vai destruindo, vai corroendo a igreja ao pouco. Mas se você tem sabedoria divina, se você quer o dom da sabedoria, Deus vai lhe dar entendimento para abordar assuntos difíceis. A sabedoria de Deus é tão extraordinária que ela possui todo conhecimento e poder. Nenhum entendimento humano pode se levantar contra ela. Eles podem pôr suas... mas nenhum. É extraordinária a sabedoria divina. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Provérbios 21:30. Você pode ver que a sabedoria divina é algo extraordinário, querido. O meu conselho é a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Provérbios 8:14. Lê todo Provérbios ali, gente, é tremendo ali. A sabedoria, né? Estive com Deus, eu era as suas delícias. Ali a sabedoria praticamente é algo extraordinário ali. É algo tremendo. Pedir sabedoria, nós temos necessidade, hoje em dia nós precisamos de sabedoria. Principalmente líderes, né? Líderes espirituais precisam de sabedoria divina para lidar com assuntos difíceis dentro da igreja. Hoje estamos enfrentando uma batalha espiritual tão grande, querido, tão grande, por muitas das vezes ocorreu por falta de sabedoria de alguns e entrou em conflito. Eu só quero abrir um parênteses aqui e deixar bem claro, a igreja foi levantada para anunciar o evangelho, anunciar a salvação em Jesus Cristo. Jesus, quando veio a essa terra, ele não veio bater nas pessoas, irmão. Jesus veio evangelizar. Jesus batia nos líderes. Nos líderes, a jiripoca piava. Ele batia sem dó mesmo. Ai de vocês hipócritas, ai de vocês fariseus, ai de vocês que torcem a palavra. Ele batia nos líderes. Mas que as ovelhas, Jesus falava, vinde a mim todos que estáis cansados, ele cuidava. O problema de algumas pessoas que se acham ser santo, que se acham ser cheio de usado, e aí eles vão confrontar pessoas que não estão no momento de um confronto. Pessoas que não conhecem a palavra. Para essas pessoas que não conhecem a palavra, a sabedoria, o dom da sabedoria vai lhe dar graça para você ensinar a elas o caminho da verdade. Quando vir para dentro da igreja, aí o líder, o pastor, vai ensiná-la. É tremendo isso aí, mas vamos lá. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Vamos lá? O apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Jesus, foi cheio do Espírito Santo. E daí em diante, descobriu a verdadeira sabedoria. Gente, estuda Paulo, estuda Atos dos Apóstolos. Depois as cartas paulinas. Gente, é tremendo. O apóstolo Paulo é um camarada inquestionável. Inquestionável. Entende? Mas ele teve essa experiência. Na cidade de Corinto, ele apresentou Jesus como uma verdadeira sabedoria. Veja bem. Isso é o que eu tenho percebido muitas das vezes. Às vezes a pessoa tem dificuldade de apresentar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Deus é um nome popular, todo mundo fala. O satanista fala, qualquer um fala. Agora, ter Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, gente, é diferente. É diferente. Deus, ele é um ser maravilhoso, tremendo. O pessoal vai bater tambor lá, fala o nome de Deus. O pessoal vai fazer coisa errada, fala o nome de Deus. O pessoal vai para um motel, para a zona, se prostituir, fala o nome de Deus. Agora, Jesus Cristo como único e suficiente Salvador é outra coisa. Então, Paulo, ele apresentou Jesus como uma verdadeira sabedoria de Deus. Vamos lá? Olha, não presta atenção no que Paulo está dizendo aqui. Sobre a sabedoria divina. Porque Cristo enviou-me não para batizar, e outra questão nós discutimos uma outra hora, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras. A pessoa faz um treinamento de oratória, faz um treinamento bonitinho, faz para amaciar o ego do ser humano. Você é vítima do pecado, você é uma pessoa inocente, você não deve nada. A pessoa nunca vai se converter. Ela nunca vai se converter. São latas vazias. Nunca vai chegar ao conhecimento da verdade. E Paulo foi bem claro. Eu não fui falar com vocês em palavra de sabedoria humana. Mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras.
Não. Para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então tem lugar que a cruz de Cristo é vã. As pessoas não querem saber. Ela não quer saber. Agora, se não, o camarada ele tem uma palavra motivacional, vai elevar o teu ego, aí a pessoa enche. Agora, aquilo está falando sobre Jesus, que salva, cura, liberta, e batiza com o Espírito Santo, leva para o céu. Fala, não. Tá? Aí o que ele fala aqui? Ó? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Tem muitos, aí na rede social tá cheio, vocês podem pesquisarem, de pessoas que querem mudar a Bíblia justamente por isso. Porque não é loucura Jesus falar isso, capaz que Jesus falou isso. A Bíblia tem mais de 2000 anos, tem que ser reescrita novamente. É loucura essas coisas. Não, Jesus não ia falar isso, Jesus não ia condenar ninguém. Deus jamais criou o ser humano para ser condenado. Claro, jamais. O propósito de Deus era criar a humanidade para servir e adorá-lo. Jesus não fez o inferno para o diabo. Aliás, Jesus não fez o inferno para o ser humano. Mas se eles querem morar lá, boa viagem. Desce que desce redondo. Entende? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Tá aí. É loucura. Porque o povo não quer. Hoje o povo não quer ouvir uma palavra de libertação. O povo quer ouvir coisas que vêm agradar o seu ego. Mas para nós que somos salvos, porque ele deixou aqui, ó, para que somos salvos, porque nem todo mundo está na igreja é salvo. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Porque, gente, Jesus foi a novidade da época. Se nós formos abordar esse texto aqui, dentro só desse versículo, esmiuçar, Paulo começou a ministrar para um povo, para judeus, para gregos, né, termos de pessoal, conhecimento extraordinário, né? Paulo começou a ministrar para pessoas com conhecimento extraordinário, com a sabedoria grande de sua época, grande filósofo de sua época. E Paulo não se submeteu a esses homens sábios. Não, ele despiu-se de si, revestiu-se da glória de Deus e a sabedoria de Deus sobre ele e pregou para um povo, para que essas pessoas se convertessem ao Senhor Jesus. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas aí que elas não querem fazer um treinamento de teologia, estudar teologia mesmo, estudar a Bíblia, acha muito cansativo. Mas fica aí, entende? Se apoiando em sabedoria humana, desvendando as 7 chaves do segredo espiritual, 7 mundo espiritual, 7 passos para a vitória, 7 passos para alcançar a salvação, 30 maneiras de ser batizado com o Espírito Santo. É coisa que... Só misericórdia. Vamos lá, senão eu vou sair fora aqui do que eu quero. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Entende? Hoje tem pessoas que se apoiam na sabedoria do homem. Ela tem que ter alguma coisinha para saciar o seu ego. Aí Paulo fala, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. 1 Coríntios 5, versículo... 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5, versículo 7. Querido, presta atenção. Pastor, eu quero ser sábio. Aqui. Procura homens de Deus, mulheres de Deus que te ensinam a palavra de Deus. Leia. Medite na palavra. Aqui, medite na palavra. Agora, não... Sabe, crente, você que é filho de Deus, fuja dessas pessoas que muitas vezes só quer o teu dinheiro. Só quer enganá-lo, trazer uma sabedoria que é maligna, diabólica. Peça a sabedoria de Deus, aquela que procede de Deus, que é o dom da palavra da sabedoria. Ouça pessoas que têm um dom da palavra de sabedorias, que vai te ajudar em casos difíceis, casos turbulentos. Nós abordamos sobre a questão como estava a nossa casa, sobre o que Paulo falou da igreja de Corinto, mas alguns de vós foi idólatras, foi ladrão, foi promíscuo, mas hoje são lavados, são transformados. Abordamos esses assuntos. A sabedoria divina, ela dá a nós a capacidade de entrar em assuntos difíceis de se resolver, difíceis.
Então a igreja de Cristo, ela tem a mente do Senhor, ela tem capacidade de abordar assuntos complicados, irmão. O crente tem a capacidade. Se você ler a palavra, meditar na palavra de Deus, querido, o teu entendimento vai se abrir. Você vai ser uma pessoa sábia para ensinar as pessoas que não conhecem o evangelho, sem atacar a moral, sem atacar a fé da pessoa, mas você vai ensinar com sabedoria de Deus. Eu não preciso atacar as pessoas, mas com sabedoria. Você não vai ficar dependente, muitas vezes, de pessoas que usam púlpito de igreja hoje como uma fonte de lucro. E isso está cheio. Isso aí é impressionante. É impressionante. Eu fico olhando e falando, meu Deus do céu. Cada tempo que passa, o negócio está piorando mais ainda. E as pessoas estão mais distantes de Deus. É multidões, igrejas lotadíssimas, porém de pessoas vazias do Espírito Santo. Todo mundo procurando alguma coisa para saciar o seu ego. Né? Porque não, o pregador ali ele fala palavra boa, aquilo que eu gosto de ouvir. Não, queridos, tem que ouvir aquilo que a palavra tem a falar para você. Não tem esse negócio. Você não vive mais você, o Espírito Santo está na sua vida, então você vai andar de maneira que o Espírito Santo quer que você ande. Como Deus levantou um pregador americano aí para ministrar em determinada igreja, ele trouxe a palavra de Deus como tem que ser trazida e todo mundo caiu matando esse pregador. Poucos foram que saíram em defesa desse pregador americano. Até o intérprete lá, coitado, misericórdia. Eu falei, gente, esse povo tá maluco da cabeça. Hoje você não pode pregar a palavra como tem que ser pregada. Hoje tem que torcer, você não pode falar disso, não pode falar daquilo. Não, a sabedoria divina ela é diferente. Cristo é a verdadeira sabedoria. Jesus é a nossa... Paulo apresentou Jesus como a sabedoria divina. Então, Jesus está em mim, eu tenho a mente de Cristo, então o Espírito Santo está em mim, glória a Deus. Aí ele vai me dar sabedoria para conversar, para dialogar, sabedoria para interceder para uma pessoa, sabedoria para ministrar, sabedoria para cuidar da obra de Deus. Sabedoria. É isso que nós precisamos. Então, a sabedoria divina é o dom de você poder abordar assuntos difíceis, assuntos que para alguns se tornam impossível, mas você consegue por meio desse dom. Isso não se consegue em faculdade. Isso não se consegue comprando. Isso se consegue na oração, no jejum, na consagração. O Espírito Santo ele dá a você o dom que for útil para a obra dele, para a edificação do corpo de Cristo, para que o nome de Cristo seja glorificado. Esse é o dom da sabedoria. Amém, querido? Nós vamos entrar na próxima aula sobre o dom da palavra de conhecimento. Aí vamos nos aprofundar um pouco mais. E eu peço que ore por nós, estamos junto, crendo, confiante na bênção, na vitória em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, que o Espírito Santo dê a você, que venha dar a nós a palavra de sabedoria nos momentos difíceis. Que Deus venha derramar sua graça em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, um grande abraço em nome de Jesus.